Então, gente, é com muito prazer, né, que eu dou as boas-vindas aqui à professora Flávia Santiago, minha amiga, professora da UPE, doutora em Direito pela UFPE, foi minha examinadora, inclusive, da tese de doutorado, já há 5 anos, como comentávamos há pouco. E ao professor Bruno Lamenha, quem eu tenho o prazer de conhecer hoje. Tá, Bruno? Seja muito bem-vindo ao nosso grupo de pesquisa, que se chama Constituição Política e Instituições Judiciais, um grupo de pesquisa vinculado ao programa de pós-graduação da Universidade Católica do Salvador. Já estamos no nosso terceiro ano, tá, gente, de atuação. Assim, a gente tem feito discussões interessantes, inclusive algumas relacionadas ao texto que vocês vão apresentar hoje. Nós temos, inclusive, também programado seminários conjuntos com outros grupos de pesquisa. A ideia é que a gente faça algo mais para o final do ano. Né? Já temos alguns egressos aqui do mestrado. Érica, que terminou a sua dissertação já é nossa mestra, a primeira mestra do grupo aí. Né? Rafael, que está na luta, mas em breve vai estar aí qualificando o texto. Né? Marcos, que provavelmente vai entrar no mestrado. Thaís, que terminou a graduação. Gente, fiquem à vontade para se apresentar no momento que vocês forem fazer perguntas. Caio, vocês já conhecem. Né? Jadson também. Giovana, seja muito bem-vinda. Né? Fique super à vontade. A nossa dinâmica é muito informal, super informal sempre. A gente divide o tempo entre 15 e 20 minutos para uma exposição dos relatores. Hoje, os relatores são os próprios autores do texto, que nos dá muita satisfação, né? Depois de uma leitura que foi muito fluida, me deu muito prazer em ler o texto de vocês. Achei um texto muito informativo, muita novidade, coisas que eu não conhecia nesse debate sobre a evolução legislativa em relação à defensoria pública, especialmente. Acho que a defensoria ainda é um órgão muito pouco estudado. Eu queria ressaltar aqui, parabenizar de fato pelo trabalho, pela publicação, pelo esforço de pesquisa que vocês fizeram, que se vê que é um trabalho resultante de uma pesquisa séria, né? E é isso que a gente pretende fazer e discutir aqui no nosso grupo. E, claro, eu queria também que, antes da exposição, vocês pudessem até conversar, já que, né, o Papo é Pesquisa, o nome do nosso evento hoje, explicar um pouco a respeito do processo de pesquisa, como vocês fizeram, né? Tem gente aqui no mestrado, tem gente que quer ingressar no mestrado, isso é muito importante, né? Um pouco do passo a passo de como foi feita a pesquisa e a escrita desse texto. Então, novamente, muito obrigado, né? Fiquem em casa. Flávia já me conhece, não vou nem dizer quantos anos, Flávia, né? Mas Bruno, que tá comparecendo e nos conhecendo hoje, Bruno, fique totalmente, sabe, à vontade. E a ideia é que a gente possa também, nos debates, levantar as questões do texto. Tá bom? As questões que vão estar presentes na fala de vocês e, claro, da nossa leitura do texto, da nossa avaliação a respeito do texto do artigo de vocês. Então, super obrigado, e eu passo a palavra agora para a Flávia, né? E acho que vocês vão dividir o tempo, imagino, não é, da apresentação. Então, não sei quem começa, Flávia ou Bruno? Posso começar e depois o Bruno quiser falar um pouquinho, tá ok assim, Bruno, para você? Sem problemas. Eu queria só agradecer, professor Douglas, a acolher as palavras generosas. Para mim é um privilégio, uma honra estar aqui nesse grupo de pesquisa e estou à disposição para a gente poder debater o tempo que vocês quiserem, sobre o que vocês quiserem. É uma honra poder, é uma satisfação também poder expor um pouco das nossas reflexões a uma audiência, a pesquisadores que são qualificados. Então, assim, é uma oportunidade que eu pretendo aproveitar bastante. Então, muito obrigado pelas boas-vindas. Eu que agradeço, meu caro. Fique à vontade, e eu fico feliz, inclusive, pela coincidência, né, de você já conhecer o Jadson, já conhecer... Pois é. Todos em casa. Feliz coincidência. Maravilha, gente. Então, Flávia, por favor. Vamos lá, boa noite a todos. Douglas, que bom te ver, né? A gente sempre conversa, mas faz tempo que a gente não se vê ainda aqui online. Boa noite, Douglas, boa noite, Caio, Maurício, que está por aqui, chegou agora também, que coisa boa, Maurício, te ver por aqui. Te ver, na verdade, né? A gente está junto por aqui. Boa noite, o Rafael, Giovana, Thaís, o Jadson, Marcos, Érica, Aninha, que está aqui com a gente, o Bruno, que vai conversar, a gente vai conversar junto, né, sobre esse texto, e vamos trabalhar um pouquinho sobre a perspectiva, né, do que, basicamente, qual foi esse projeto e esse processo aí de realização de um texto. Acho que é sempre muito produtivo, né, a gente debater isso com grupos de pesquisa.
É uma satisfação estar na UXAL, embora não presencialmente, eu já estive, né, no campus de Pituaçu. Meu marido é formado pela UXAL, gente, então é sempre a satisfação estar pela UXAL. Quase que eu era professora de vocês, por muito pouco, né? Eu não topei esse projeto, então poderia estar aí com vocês, de repente a gente interagindo até de forma mais próxima. Então, eu me sinto um pouco da casa. Gostaria até de estar mais. Por mim, nós estaremos juntos na federação, não é verdade? Batendo aquele papo e depois saindo para conversar. Bem, eu acho que é muito importante quando a gente fala de uma pesquisa ou de um texto específico, eu vou fazer algumas palavras introdutórias inicialmente em relação ao que é o nosso esforço de pesquisa, né, ou seja, o que é o grupo de pesquisa que a gente tem, também um pouquinho sobre o que é o projeto de pesquisa, os nossos projetos de pesquisa que estão em curso e de que forma esse texto ele se encaixa nessas nossas iniciativas em conjunto. Eu diria que ele é uma espécie de spin-off, né, das minhas pesquisas e das pesquisas do Bruno, em que, de algum modo, a gente tem algumas coincidências nesse processo, e por isso que eu fiz questão que ele tivesse aqui conosco também. Então, vamos por partes. Inicialmente, acho que alguns conhecem, outros não, né? A gente tem um grupo de pesquisa aqui na Universidade de Pernambuco, é uma iniciativa da Universidade de Pernambuco e da Universidade Federal de Pernambuco, o nome do grupo de pesquisa é o Jus Política, é coordenado por mim, juntamente com o professor Alexandre Damaio. A proposta do grupo, basicamente, é trabalhar os temas relativos a direito, política, judicialização, com um aspecto também de historicidade, que é, né, a perspectiva da teoria do direito. Muitos dos nossos trabalhos, eles não espelham diretamente as preocupações da teoria do direito, mas elas estão são um pano de fundo dos nossos debates, dos nossos diálogos. Então, é sempre importante fazer essa ressalva. Eu também gosto muito de fazer essa ressalva, gente, porque como a gente está num grupo de pesquisa, em muitas oportunidades, tudo que a gente estuda não chega nos nossos textos, mas elas são pressupostos do nosso trabalho. Eu e Douglas, a gente já conversou muito sobre isso, né, Douglas? O que a gente gosta de ler e, muitas vezes, de que forma isso chega nas nossas pesquisas. Um segundo ponto que eu acho que é bem interessante, o Jus Política, ele começou já tem mais um tempinho, é de 2017, né, quando eu ingressei lá na Universidade de Pernambuco, é um grupo bastante ativo, tá todo mundo, então, convidado até para conhecer o nosso trabalho nas mídias sociais, as iniciativas de pesquisa também que a gente engata. Há um tempinho atrás, dentro dessas iniciativas do Jus Política, eu sempre tenho uma preocupação de trabalhar em torno de projetos de pesquisa. Muitos sabem, eu terminei o doutorado em 2013, já faz um tempinho, e eu costumo trabalhar a partir de projetos bienais de pesquisa. E, obviamente, a partir desses projetos de pesquisa, a gente estabelece, né, um prazo para a conclusão das pesquisas, mas também a gente trabalha em cima de produtos específicos, fruto desses esforços. Desde 2018, essa é uma preocupação um pouco mais antiga minha, eu ando empolgadíssima. Eu sempre trabalhei com o Supremo Tribunal Federal e com instituições do sistema de justiça. Mas eu ando muito encantada com o fora judiciário, né, com as instituições não judiciais. Em especial, o Ministério Público, a Defensoria Pública, a Advocacia Pública. Eu tenho um carinho especial pelo Tribunal de Contas, um carinho antigo, inclusive, né, pelo Tribunal de Contas, e essas relações de poder. Curiosamente, gente, esses projetos de pesquisa, eles tratam de duas articulações. No geral, eu trabalho o sistema de justiça desde as suas articulações, portanto, os pontos de confluência entre as agendas, mas também de eventuais competições. E como isso é feito, de que forma isso é pensado. A minha perspectiva, em geral, ela se refere à ideia de que as instituições, elas disputam poder, mas que elas também se utilizam, eventualmente, de argumentos e de fundamentos de legitimidade para justificar um poder e suas agendas corporativas respectivas. Na literatura internacional, a gente tem um autor que particularmente me interessa demais, que é o John Elster, em especial nos seus textos quando ele trata de competição institucional e de teoria dos jogos. Aqui na literatura brasileira isso não é desconhecido, né? Todo mundo sabe que nós temos um debate muito profícuo em torno da mobilização pública de agendas corporativas. Então, essa ideia de articulação e competição entre os atores do sistema de justiça não judiciais portanto, uma agenda que eu acredito que seja muito interessante.
A partir desses debates, aí tivemos, né, um processo muito, como eu poderia dizer, uma coincidência. Eu, durante um tempo, eu fui professora do programa do PPGD, do programa de mestrado e doutorado da Universidade Federal de Pernambuco, vinculada à linha 3.1, que é a linha de Justiça e Direitos Humanos na América Latina. Nesse período, eu participei de algumas seleções e tive a oportunidade de conhecer o Bruno, num trabalho cujo projeto de pesquisa era voltado à figura do Ministério Público. Ou seja, temos uma pesquisadora que já gostava de trabalhar sistema de justiça, uma especial no Supremo Tribunal Federal e que teve a coincidência, portanto, de conhecer um pesquisador que tem interesse num agente específico do Ministério Público. Aí, Bruno, agora eu vou contar um pouquinho de como é que surgiu a ideia desse texto, tá? Desses 3 textos. Vocês vão ver, na verdade, que é uma trilogia, tá? Aguardem em breve essas informações. O Bruno, ele é orientado pelo professor João Paulo, Alan Teixeira, ele vai falar em breve sobre isso, certamente. E aí, um dia, nós estávamos conversando na oportunidade de uma eventual coorientação, e eu tive já era algo que me angustiava. Eu não sei se alguns de vocês já perceberam isso. No âmbito do sistema de justiça, nós temos uma espécie de indefinição, muitas vezes, das atuações, e sobreposição de atuações. Porque o nosso sistema é amplo, porque as chamadas funções essenciais da justiça, elas não têm papéis muito claros, e, obviamente, esses papéis estão em aberto. Nós construímos um quarto poder como o Ministério Público, mas também fortalecemos a advocacia pública, a defensoria pública e instituições que lhes são auxiliares. E aí eu tinha uma angústia, que é uma angústia que veio da minha atuação mesmo como profissional do direito. Eu também sou da Advocacia da União, assim como Douglas. Eu comecei a perceber que a gente estava passando por uma espécie de substituição. Enquanto, durante muitos anos, o ator por excelência, par excellence da tutela coletiva, eu detesto essa expressão, isso a gente vai conversar mais à frente, o Bruno sabe disso, é uma expressão que me angustia, né, a tutela coletiva, né, é uma expressão meio paternalista, por assim dizer. Muito típica da nossa construção, né, das instituições do direito, essa ideia de tutelar a sociedade. Mas, bem, eu comecei a perceber que nós estávamos passando por uma espécie de transição. O Ministério Público, que era a instituição por excelência, legitimada, né, e substituta, eventualmente, das demandas da sociedade civil no ajuizamento das ACPs, das ações civis públicas, ele parecia ceder lugar à Defensoria Pública. Num universo que me angustiava demais. Nós começávamos a ver, e eu comecei a perceber, um manejo de ACPs para interesses individuais, pelo Ministério Público, em especial no que se refere a medicamentos e procedimentos específicos, mas também uma demanda coletiva por parte da Defensoria Pública. E isso eventualmente gerava algumas disputas. Muitas vezes nós percebíamos a Defensoria manejando direitos coletivos, e o Ministério Público, ao que parece, reduzindo o seu universo de atuações, num campo que eu sempre achei que, na verdade, era muito característico e que teria sido fundamental para a conformação constitucional do MP, que é o campo da agenda dos direitos coletivos e difusos. Essa era uma espécie de sensação de pesquisa. A partir desse papo da orientação, eu conversei com o Bruno e eu falei, Bruno, você quer escrever? Você é do MP, você trabalha em MP, vamos escrever sobre isso? Vamos explorar mais? E eu tinha um feeling de que quanto mais o Bruno ele se aproximasse do debate sobre a tutela coletiva, mais ele poderia se apropriar do seu objeto de pesquisa do doutorado. A impressão que eu tenho é que eu acertei no que eu vi, no que eu vislumbrei. E a partir daí, como é que nós fizemos? Nós pensamos em 3 textos. Inicialmente é um texto que vai ser publicado, ainda não saiu, eu cheguei a mandar para o Douglas, que é um texto que saiu na Revista de Informação Legislativa, que é um texto sobre as competições, né, na verdade, na mobilização dessa agenda dos direitos no período da Assembleia Nacional Constituinte. E o consequente fortalecimento institucional do MP. O segundo texto é esse texto que é o debate de hoje, né, quem defenderá a sociedade, em que a gente basicamente trabalha com essas 2 agendas.
O terceiro texto, a gente vai trabalhar a competição que aconteceu no âmbito do próprio Supremo Tribunal Federal. Esse texto já foi divulgado em outros fóruns, então eu me sinto confortável para poder compartilhar aqui com vocês. Nesse terceiro texto, a gente vai trabalhar com uma espécie de embate. A inacreditável ação da NPR no Supremo Tribunal Federal, em que ela questionava a legitimidade ativa da Defensoria Pública para o ajuizamento de ACPs, cujo argumento era justamente uma invasão de competências do Ministério Público. Ou seja, competição institucional na veia, viabilizada pelo controle. Portanto, são 3 textos, é uma agenda um pouco mais ampla. Não mexe com a minha agenda específica, que são essas outras articulações, mas que tem pontos em coincidência, e com a do Bruno também. Eu não vou me aprofundar muito mais, porque eu queria também que o Bruno conversasse com vocês sobre, mas eu acho que esses textos, eles têm um papel importante. Nós temos muita literatura sobre MP no Brasil. Inclusive, na virada de perspectiva que o Ministério Público ele assumiu nos últimos anos, por exemplo, eu estou coordenando com o professor Igor Suzano Machado um dossiê temático sobre o Ministério Público, na revista Direito Público, e foram muitos artigos, foram dezenas de textos, por exemplo, e muitos deles voltados a essa mudança de trajetória do MP. Ou seja, além da literatura que eu chamo de laudatória do papel do Ministério Público no início dos anos 90, nós também temos uma literatura hoje que aborda, né, as novas feições do órgão. Em especial, inclusive, com críticas, né, o que se convencionou chamar de lavajatismo. Há também uma mudança de perspectiva na agenda do órgão. Mas nós, muito empolgados com essa emergência, né, com essa alteração de perspectivas, nós nos esquecemos da emergência de outros órgãos, em especial da Defensoria Pública. É o nosso novo... É um órgão que conseguiu uma reconfiguração impressionante após 1988 e que nós simplesmente deixamos ou achamos que era uma agenda muito isolada deles. Então, esses textos, eles também refletem essa ascensão meteórica dessa outra instituição. Para não me alongar mais, só uma coisa interessante, pessoal. Quando eu ingressei na AGU em 2003, a Advocacia Geral da União e a Defensoria Pública, nós movíamos e fazíamos movimentos assemelhados por demandas remuneratórias e etc. Nós compartilhávamos os mesmos fóruns, por exemplo. Vocês imaginam que depois disso a gente tem uma total transformação de um órgão que se imaginava, inclusive, integrante da estrutura do Poder Executivo e que assumiu uma autonomia muito próxima ao que seria o nosso quarto poder. E nós temos, na minha revisão de literatura, pelo menos sobre o tema, eu acho que nós temos 4 ou 5 autores que mexem com essa questão. E o que nos traz uma questão que talvez eu queria compartilhar um pouco com vocês, que é o fato de que tem muita coisa acontecendo no direito brasileiro, enquanto nós estamos absolutamente encantados com a jurisdição constitucional, com a STF, com as relações entre direito e política, com output da jurisdição constitucional, e a gente tem muita coisa acontecendo por aí. Bem, essas são, assim, essa é a minha introdução, não tão rápida assim, eu falo muito, ao texto, e eu vou deixar com o Bruno para ele expor aí para vocês um pouco aí das nossas ideias. Obrigada aí pela atenção. Muito obrigado, professora. Boa noite a todos mais uma vez. Mais uma vez agradecer o espaço. Também prometo ser breve, porque acho que a professora Flávia fez uma boa exposição da gênese desse texto e o que é que ele pretendia e, enfim, pretende propor ao campo de estudos de instituições do sistema de justiça nesse viés, né? Um estudo voltado a instituições, digamos assim, fora do eixo específico do Judiciário e também do Supremo Tribunal Federal, que tem sido, ao longo dos anos, o principal objeto de estudo, né, dos que se debruçam sobre o sistema de justiça nacional. Eu queria só chamar a atenção para 2 coisas, 2 pontos que me parecem interessantes na gênese desse texto. Como a professora Flávia bem resgatou, surgiu numa reunião acho que a primeira reunião que eu tive com ela, né, quando eu fui propor a ela que ela me orientasse, que ela muito gentilmente aceitou, muito me honra. E nós conversando sobre o meu objeto de pesquisa, né, eu pesquiso sobre o Ministério Público de 88, né, a trajetória institucional do Ministério Público de 88, né, numa perspectiva do jornalismo histórico. Depois posso falar um pouquinho mais sobre a pesquisa. E nós começamos a falar sobre essas 2 almas, essas 2 atribuições principais, entre as tantas que o MP tem, que são a atuação no campo
da defesa dos direitos transindividuais, né, coletivos e difusos, e mais recentemente, né, esse engajamento na repressão penal anticorrupção. E conversávamos sobre, entre outras coisas, sobre a titularidade da ação civil pública, que é a principal remédio processual no âmbito da tutela coletiva, que é uma expressão que também não me agrada, né? Compartilho com a professora Flávia dessa leitura. E a professora Flávia fez uma provocação, ela disse, olha, a minha suspeita é porque assim, numa leitura, digamos assim, mais, digamos assim, intuitiva, é razoável supor que quanto mais legitimados você tiver, melhor o bem jurídico será tutelado judicialmente, né? Será protegido judicialmente. E a professora Flávia fez uma proposta, uma provocação contra-intuitiva. Ela disse, olha, o que eu acho que isso vai conduzir é um esvaziamento da ação civil pública e do âmbito de proteção da ação civil pública no processo coletivo. Acho que quanto mais gente brigando por isso, maiores problemas podem surgir. Isso, no primeiro momento, me pareceu, assim, não faz muito sentido, não. Mas eu digo, vamos escrever sobre isso, o que é que você acha? Eu digo, vamos, tudo bem. Né? E com ela, né, no Jus Política, né, nós trabalhamos muito essa perspectiva das competições institucionais, né? E começamos digamos assim, a construir uma ideia que não é nossa, que a literatura já traz, mas que tentamos aplicar às instituições de sistema de justiça do Brasil, é que trajetórias institucionais e pontos de contato na forma como essas instituições desempenham suas funções podem explicar, primeiro, como essas instituições mobilizam as suas agendas de poder mesmo, suas agendas por prerrogativas, por direitos, enfim. E também pode explicar como essas instituições elas podem convergir para determinadas agendas e também divergir. Certo? Então, inicialmente eu já tinha uma reflexão por conta do meu projeto de doutorado, né, sobre a trajetória do Ministério Público. Então, me pareceu que para uma primeira abordagem sobre a defensoria, para chegar na ação civil pública, porque nessa chegada, nós tínhamos uma questão que é sumamente interessante, que é uma ação direta de constitucionalidade movida pela CONAMP, que é a Associação Nacional do Ministério Público, contra o dispositivo que, em 2007, na Lei 11.441, garantiu a defensoria pública legislativa para a ACP, na lei de ACP, né? E essa ação posteriormente foi julgada improcedente, enfim. Esse, inclusive, vai ser objeto do terceiro texto, né? Que ainda está para ser produzido. E por quê? Nós nos questionamos por que uma associação do Ministério Público se preocuparia com a legitimidade concorrente da defensoria quando existem outros legitimados ativos para a ação civil pública. Existe a União, as autarquias, os estados, os municípios, as associações civis. Né? Então, nos pareceu prudente, primeiro, nos debruçar sobre a trajetória da defensoria. E o que nos surpreendeu, né, porque, como o professor Douglas citou, de fato, é uma lacuna na nossa literatura sobre a construção da defensoria pública, que é uma instituição ainda muito recente, é uma instituição que só se nacionalizou em 88. Antes você tinha alguns esforços, digamos assim, locais, sobretudo no Rio de Janeiro. Né? E o que é curioso? É curioso mostrar que, primeiro, quando a defensoria surge como instituição nacional, ela tem um campo muito delimitado de atuação, inclusive em contraponto ao MP. Se o MP, classicamente, é o órgão de persecução, a defensoria será o órgão de defesa daquele vulnerável economicamente. É do pobre, mais propriamente. Então, isso na Constituinte é muito bem definido. Há falas dos representantes corporativos da defensoria dizendo isso. Olha, o que nós queremos é ser, digamos assim, o que o MP é para a acusação, nós queremos ser para a defesa, somente isso. Nós não nos confundimos com o MP, não nos confundimos com qualquer instituição. Isso é muito claro, a estratégia que deu certo, inclusive. Posteriormente, e aí a gente vai entrando, sobretudo a partir dos anos 2000, o que é que a gente verifica? A gente verifica que a defensoria, ela progressivamente começa essa é uma hipótese que a gente joga e nos parece que o nosso texto, se ele não demonstra a hipótese, mas ele oferece alguns subsídios que podem, de repente, mostrar que a hipótese ela se sustenta, a defensoria começa a emular alguns aspectos da trajetória do Ministério Público. E esse processo de emulação, ele acontece
digamos assim, de forma paralela, não estou dizendo que eles têm relação, correlação entre si, mas acontece de forma paralela, com um processo de mudança também no próprio Ministério Público. Porque, e essa é outra hipótese da professora Flávia, que me parece que também é acertada. A professora Flávia me disse também nesse primeiro encontro. O Ministério Público é o que é hoje, ele tem esse conjunto de atribuições e prerrogativas por uma razão, porque ele tomou para si, antes de 88, a atuação no campo da defesa de direitos individuais. E, de fato, se nós vamos resgatar a luta corporativa do MP desde a década de 70, a gente vai ver que esse é o fio condutor a que o Ministério Público tem o desenho institucional que tem hoje. E o que a gente percebe é que a Defensoria começa a trilhar esse caminho também. É tanto que, em 2014, a Emenda Constitucional 80 dá essa atribuição na Constituição propriamente, garante na Constituição os mesmos princípios institucionais à Defensoria, que garante ao Ministério Público a unidade, enfim, a independência funcional, a indivisibilidade, e, além de tudo, explicitamente estabelece uma função de defesa de direitos humanos e também de direitos coletivos, coisa que a legislação institucional também já vinha garantindo. Então, o que nos parece é que a Defensoria, digamos assim, numa estratégia, digamos assim, de mobilização de uma agenda, ela soube identificar, primeiro, uma insuficiência do Ministério Público digamos assim, em atacar e, digamos assim, dar conta daquele campo. E na medida em que essa é uma outra hipótese, que hoje, como a pessoa fala, já está mais, digamos assim, mais discutido na literatura, mas que eu já discutia lá em 2018. Há no Ministério Público um processo de giro de prioridades. O Ministério Público, ele inicialmente era uma instituição muito voltada a essa defesa de direitos individuais, e ele passa por uma série de razões, que, enfim, a gente pode discutir depois, a abordar como prioridade a luta contra a corrupção. E a Defensoria vem e tenta ocupar esse espaço. Essa é mais ou menos o que a gente tenta discutir. Isso, na verdade, não é uma característica, eu acho que o texto o texto ele tem esse, digamos assim, esse mérito, se vocês me permitem, esse movimento MP Defensoria não parece ser um movimento, digamos assim, específico da dinâmica dessas instituições. O professor Rogério Arantes e o professor Tiago Moreira, que foi orientando o professor Rogério Moreira, tem trabalhado desde 2015 com a noção que eles chamam de pluralismo estatal. Eles dizem que no Brasil, ao lado do pluralismo político, as instituições, sobretudo o sistema de justiça, se comportam na sua dinâmica interinstitucional, inclusive com instituições de fora do sistema de justiça, buscando mobilizar agendas para garantir mais prerrogativas, mais direitos, mais poder, e não raras vezes travestindo essa sua agenda a partir de uma linguagem de direitos, de transparência, de eficiência, certo? Então, nos parece, né, a conclusão do texto deixa isso assim no ar, né, que essa é uma agenda de pesquisa interessante. E nos parece que, ao final, né, especificamente em relação ao Ministério Público, eu estou particularmente convencido, a Defensoria, que não é exatamente o meu campo de estudos, me parece que sim, mas, enfim, acho que cabe alguma discussão. Me parece que esse processo de, digamos assim, de direcionamento da atuação do órgão para demandas tão, digamos assim, tão gigantescas como são as demandas que envolvem os direitos individuais, elas acabam, de fato, chegando àquela hipótese que a professora Flávia levantou. Há uma deficiência na proteção desses bens jurídicos. Eu posso, por exemplo, chamar a atenção, é um movimento que tem me chamado muita atenção, eu tenho até escrito alguma coisa sobre isso, não sei se vocês têm acompanhado essa discussão sobre o marco temporal no STF, e como a APIB, a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, ela tem se mobilizado e se qualificado para ela própria defender os seus interesses perante o sistema de justiça. E de forma bastante eficiente, e diria até que muitas vezes dando um banho, né, em termos de estratégico, né, Flávia, nas instituições como o Ministério Público e a Defensoria. Então, me parece que essa tensão e
esse conflito interinstitucional pode sinalizar para a necessidade, digamos assim, de nós rediscutirmos o nosso modelo de processo coletivo e de legitimidade ativa para as demandas de processo coletivo. Eu acho que eu já falei demais também, viu? Me parece que, não sei se a professora Flávia quer acrescentar alguma coisa que eu eventualmente tenha esquecido sobre o texto, né? Mas estou aqui à disposição para a gente continuar discutindo outros pontos e outras questões. Dizer também o seguinte, que esse é um texto que ele foi e voltou muitas vezes, né, professora? Então, assim, foi um texto que foi discutido em reunião de grupo de pesquisa, aí outros pesquisadores, outros colegas deram suas contribuições. Foi um texto que a gente teve a felicidade de ter um parecer na revista bastante, digamos assim, com um olhar bastante qualificado e assim com muito cuidado com a gente, isso fez com que a gente tivesse novas discussões e acrescentássemos coisas no texto. Então, assim, eu acho que esse texto ele me deixa muito orgulhoso, não só por ter sido uma publicação, né? A primeira com a professora Flávia, que muito me honra, mas sobretudo por ser fruto de um trabalho assim, quase artesanal da professora, assim. Ele foi, voltou, vamos mexer nisso, aí discute um pouco no grupo, volta. Então, no WhatsApp, muita conversa no WhatsApp. Então, acho que é um trabalho, digamos assim, é um trabalho tipicamente coletivos. Nós somos dois, mas tem muita gente nesse trabalho aí e muito me honra poder estar aqui falando sobre ele hoje. É isso. Obrigada, Bruno. Só uma coisinha que eu acho que é bem interessante também, já que a gente está em grupo, esse trabalho circulou demais em evento também. E isso é bem interessante também falar. Ele circulou em diversos fóruns interdisciplinares também. Então, assim, não é um trabalho que foi... Ou seja, a gente ouviu muita gente para conversar e ainda tem perspectivas, porque, na verdade, gente, isso é uma coisa interessante, a primeira versão desse texto tinha 50 páginas, e aí foi quando a gente descobriu, e a gente teve a dificuldade de dividir esse texto, porque a gente descobriu que, na verdade, a gente teria 3 textos na mão, e se deixar, a gente tem mais uns 10, entendeu? Então, assim, inclusive, tem um trabalho muito complexo, inclusive a Erika está querendo conversar, mas é um trabalho dificílimo para o pesquisador, que é dar os recortes de texto. Porque muitas vezes você tem muita coisa na mão, e se você você pode fazer um esforço muito generalista, que não te alcança muito, ou ao mesmo tempo você também pode cortar demais e não dar um sentido à pesquisa que você construiu. Então, é uma dificuldade que eu acho que é bem importante também a gente compartilhar aqui com vocês. Como é difícil muitas vezes fazer isso. E olha que eu sou conhecida por ser, o Douglas sabe disso, eu sou conhecida por ser mão de tesoura, mas foi bem difícil essa articulação e essa divisão. Eu acho que é bem importante também trazer esse outro elemento aqui para vocês. Só acrescentando, assim, só lembrando aqui, eu acho que foram até agora 3 eventos e a gente tem uma inscrição no EPED, né, professor, agora para tentar discutir um pouco o texto 3, o que foi muito rico para a gente sempre ouviu, assim, achei de muita sorte também, de sempre estar em espaços muito, muito qualificados, assim, que contribuíram muito para esse processo. E o texto teve 64 páginas, professor. A professora disse, vamos escrevendo. Eu escrevi um pedaço, ela escrevia outro. No final, quando a gente foi juntando, tínhamos um pequeno monstrinho, que a ideia era ser um texto só, inicialmente, e aí o que a gente faz? Aí vamos dividir. Aí, acho que dá para 2. Eu acho que dá para 3 textos, e agora nós conseguimos publicar os 2, né? O próximo vai sair na próxima edição da Revista Formação Legislativa, e o terceiro a gente ainda está fechando para poder também submeter a publicação. Bom, Bruno e Flávia, super obrigado aí, né, pela exposição, pela clareza, por ter obedecido, inclusive, também o tempo. Vocês estão super de parabéns, né, pelo texto, pela clareza da exposição, pela objetividade. Eu queria destacar aqui que me deu muita felicidade, como eu falava antes de ler esse texto, porque acho que ele se conecta com muitos dos debates que a gente tem feito no grupo desde o ano passado, né? A gente tem lido aqui o Fábio Kersh, tem lido a Sociologia da Profissão Jurídica de Bourdieu, eu e o Maurício, inclusive, também escrevemos um pouco sobre profissões jurídicas e a crise democrática no Brasil no dossiê sobre política e justiça na América Latina, que saiu no passado. A gente tem feito esse debate e eu acho que esse texto ele acaba complementando parte de uma trajetória de discussão que a gente tem feito no grupo que faltava, porque a gente não tinha feito debate sobre competição institucional, que eu acho que é super relevante nesse momento para falar sobre o Brasil, para falar sobre interfaces, direito político, instituições judiciais e instituições políticas da política convencional.
E também, claro, a Defensoria Pública. A gente tem até uma defensora pública que está no nosso grupo, infelizmente não está participando hoje, que é a Raquel, defensora pública lá do Maranhão. Acho que certamente teria um depoimento da Amazonas, desculpe, certamente também teria um depoimento interessante. Então, eu agradeço muito, claro, inclusive, parabenizo. Quando a pesquisa realmente é boa, a gente tem muitos produtos, né? 3 artigos aí, em revistas excelentes, porque o argumento é excelente, e a revista de Informação Legislativa nem se fala, né? Então, publicações qualificadas, o que só, de fato, mostra a qualidade da pesquisa que foi feita, do esforço de vocês, né? E de ter, claro, essa perspectiva teórica que eu acho que está muito bem concatenada no texto. Os pressupostos, a parte conceitual está muito bem explicado. Então, é um texto que a gente vê coerência. Eu estou nessa coisa de ser parecerista, de revista, etc. E tal, a gente vê muito texto desalinhado, sem metodologia e tal. A gente lê o texto de vocês, tem uma coerência interna muito. Então, tem uma pergunta e tem respostas. Tem hipóteses interessantes, inclusive originais, que a gente não vê por aí, né? E muitas informações novas, em especial em relação à Defensoria Pública. Eu tenho perguntas, inclusive, sobre o conteúdo, sobre a discussão que vocês colocam, mas eu quero primeiro fazer a nossa tradicional roda aqui, começando pela Érica, que já levantou a mão, e volto a falar em breve, gente. Érica, por favor, a bola está com você. Boa noite, pessoal, tudo bom? Boa noite, professora, boa noite, professor. Eu, antes de mais nada, vou pedir desculpas que eu vou precisar sair um pouquinho mais cedo, porque eu não estou em Salvador, mas vou fazer breves comentários, porque não há muito que se... Não há, na verdade, o que se criticar no trabalho, mas há pequenos comentários mais por pequenas dúvidas e alguns comentários interessantes, porque, coincidentemente, eu trabalho em Tribunal de Contas. Então, eu acho que dá para poder casar bem com o que você tem conversado. Para me apresentar para a professora Flávia e o Bruno, eu sou advogada, trabalho em Tribunal de Contas e terminei o mestrado agora. E estou pegando uma disciplina com o professor Marcelo Neves sobre elementos da teoria da Constituição. E hoje, pela manhã, nós estávamos debatendo um texto sobre o processo evolutivo, sob a perspectiva darwinista, e essa relação entre as instituições e como as sociedades vão se apresentando em suas instituições cada vez mais complexas. E talvez eu vá falar disso um pouco mais à frente, mas eu vou começar com as minhas perguntas sobre o texto. Eu queria parabenizar a vocês dois pelo texto, foi um texto muito bem escrito. Complementando o que o Douglas falou, ele está completamente concatenado, não só pela estrutura macro, de trazer um cerne de equiparação, mas também falar sobre como a trajetória se deu tanto do Ministério Público quanto da Defensoria Pública, e você vai identificando esses elementos tanto pelo marco teórico quanto pelo aspecto material de qual é o âmbito de atuação deles dois. Então, a minha primeira pergunta, né, seria esse primeiro elemento, no sentido de esse coeficiente temporal, né, o marco temporal, ele se mostra muito importante para essa maior e melhor consolidação da atuação do Ministério Público, ainda que antes da nossa Constituição de 88. É uma dúvida, na verdade, que é uma pergunta que pode ser facilmente respondida, mas se vocês quiserem fazer um comentário, porque a Defensoria Pública, mesmo que ela tenha sido prevista na nossa Constituição, a gente só vem começando a ouvir, eu falo enquanto cidadã, começado a ouvir falar mais da Defensoria Pública nos últimos 10 ou 15 anos aqui no Brasil. E o segundo ponto, e que me parece mais interessante, é sobre o aspecto de quais bens jurídicos estão sendo tutelados e qual é o destinatário que está sendo protegido. E isso você vê nessa diferenciação tanto da atuação do Ministério Público, principalmente com essa modificação dessa agenda do Ministério Público para o combate à corrupção em equiparação à Defensoria Pública, que é o advogado de pobre. Eu digo isso, fazendo um pequeno parêntese, um grande amigo meu é defensor público, e ele está no conselho há 4 anos, então, e ele atua com menores infratores há 6 anos. E ele, todos os dias, reiteradas vezes, é só por uma questão de contextualização mesmo, ele conta os casos desses menores infratores e do problema que ele tem quanto espaço em que ele não tem respeito dentro dos tribunais. Então, ele não consegue brigar pelo mínimo que está constitucionalmente previsto ou que está previsto em normas infraconstitucionais para que ele possa atuar como um defensor público. Então, fechando esse parêntese, me parece que o que é o coeficiente que diferencia esse privilégio ou desprestígio seria o bem jurídico tutelado e que acaba se projetando também no questionamento sobre essa competência para o ajuizamento da ação civil pública. Ainda que haja um questionamento sobre esses direitos coletivos, eu acho que a gente consegue ver bastante como há essa casta
a divisão de castas sobre quais bens jurídicos são mais, em tese, ou menos importantes na escala de valoração, principalmente quando você olha isso no cenário das instituições judiciais. E isso, de alguma forma, também casa muito com o debate que a gente teve hoje de manhã na aula sobre esses movimentos antidemocráticos que a gente tem vivido. O professor Fábio Portela estava falando sobre isso no texto de hoje dele, e ele estava falando que, ainda que a gente tenha um processo de cada vez mais instituições mais complexas e relações mais complexas, nós temos problemas que nós ainda estamos entendendo como eles se apresentam, que é o caso, por exemplo, desses movimentos antidemocráticos. Uma pergunta: seriam eles um contraponto, um contrassenso a esse processo de evolução das sociedades mais complexas? Eles se retroprojetariam, por exemplo, nesse degladiar entre Ministério Público e Defensoria Pública? Porque nós temos hoje uma modificação de agenda, como eu já falei, do Ministério Público, e essa modificação de agenda tem um discurso moralizante, um discurso de elite, um discurso que envolve o debate também sobre a detenção do poder financeiro, principalmente, e até aqui se legitima e se reforça muito quando um parágrafo de vocês falam sobre o destacamento dos duodécimos, para que isso também possa ser feito em prol da Defensoria Pública, que é uma coisa recente, ainda que tenha uma previsão desde 1988. E esses seriam só os meus comentários. Tanto isso se reforça, inclusive, só para arrematar, que lá no Tribunal de Contas dos municípios, nós não temos nenhum contato com a Defensoria Pública, mas nós temos contato diário, tanto com o Ministério Público de Contas, que é quem, um colega meu brincava falando que eles eram quem palpitavam sobre os aspectos jurídicos relacionados ao orçamento público e ao direito financeiro, mas não há nenhum contato com a Defensoria Pública, ainda que ela devesse também atuar de alguma forma, ainda que indiretamente, na proteção de bens jurídicos, sejam eles individuais ou coletivos, por conta dos seus destinatários, que são muitas vezes muito mais necessitados do que as pessoas que se protegem, ou os entes que se protegem com a atuação do Ministério Público. Acho que seriam esses os meus comentários. Por favor, Flávia e Bruno, vocês podem responder já. Comentários interessantíssimos, anotei vários deles aqui, que questões muito legais de verdade, assim. Nossa, e você está muito bem acompanhada, viu? Uma manhã com Marcelo Neves e Fábio Portela é uma ótima manhã. Eu adoro o Fábio, um amigo muito querido, o nosso amigo, né, muito querido. Pois bem, Érica, questões assim que eu acho que são bem legais que você colocou e que a gente pode debater, acho que merecem um pouco mais de atenção. Você falou muito sobre a questão do marco temporal. Eu acho que é muito interessante quando a gente fala de MP e Defensoria Pública, a gente fala também do timing. Em termos de nacionalismo histórico, a questão do contexto, ele é muito interessante. Obviamente, por exemplo, no caso dos anos 80, a agenda de efervescência de direitos, os movimentos de acesso à justiça, os movimentos de transição à democracia na América Latina, a agenda que eu chamaria que é uma agenda da Fundação Ford mais processualística italiana, né? O Ministério Público, ele se beneficiou muito dessa agenda. Tanto que eu digo que eu gosto muito de discutir, inclusive, a lei da CP num conjunto de normas que, na verdade, reprogramaram a sociedade civil brasileira nos anos 80. Eu uso como exemplo, por excelência, do pré-88, a legislação ambiental. Né? As normas mais interessantes, né, do direito ambiental, elas são pré-88 e foram devidamente recepcionadas, a lei da CP 85, ou seja, e por aí vai. Esse timing foi muito interessante para o MP se beneficiou disso. Ao mesmo tempo, se nós analisarmos também a questão, pela via do nacionalismo histórico, o momento de fortalecer essas emendas que reconformaram a Defensoria Pública, também foi numa agenda em que se parecia que os poderes constituídos eles eram mais favoráveis a esse tipo de demanda. Então, não é uma agenda contrária aos poderes majoritários, muito pelo contrário, é uma agenda de delegação aos poderes majoritários. Até que ponto os poderes majoritários eles perceberam que isso seria interessante reprogramar ou não, ou trazer e viabilizar a ascensão de um outro ator, é algo que a gente tem que, ainda merece, eu já anotei aqui, pronto, vai virar o 10º texto. Tem mais uma agenda que a gente tem que a gente pode debater. Porque, veja, por exemplo, agora, essa demanda, a Defensoria Pública, e a gente vai para a tua segunda questão, sobre a questão dos bens jurídicos tutelados. A gente não consegue observar, vejam que a Defensoria hoje ela é quase contra-majoritária. O tipo de bem jurídico que ela tutela, ou que ela viabiliza, né? São bens jurídicos que eu poderia dizer que eles a gente não pode dizer que eles são conformados pelo processo político hoje, pelo menos eles não encontram a mesma acolhida. Ou seja, hoje eles são órgão
Hoje, eles têm eu brinco, né, eles têm uma função constitucional de oposição. Seja na questão da tutela, seja na questão criminal, defender, né, bandido, seja pela questão da própria defesa de minorias que eles também assumiram, né, de forma, inclusive, de forma até bastante eloquente. Mas aí vem a questão, né, até que ponto essa estratégia ela se mantém a longo prazo? Essa é uma dúvida que a gente vai ter que esperar, a gente vai ter uns próximos anos aí para pensar, eu diria. Porque é muito fácil você tutelar bens jurídicos quando eles estão na agenda dos poderes majoritários. Mas quando essa demanda é contrária a esses poderes, a gente não sabe até que ponto as instituições elas se viabilizam a longo prazo, né? Uma terceira questão assim, que eu achei bem legal, que você comentou, e é espetacular, a questão do pluralismo, e assim, a nova forma, o que está acontecendo com esses movimentos, e a gente lembrar que a gente tem instituições, até que ponto as instituições do mundo do direito, elas estão a reboque dessa agenda pública, moralismo, combate à corrupção e etc. E até que ponto elas vão conseguir se constituir num movimento de proteção de direitos que não encontram acolhida nessa esfera pública. E que não necessariamente isso é populista, não necessariamente, na verdade seria uma agenda, até que ponto, né? A agenda populista é antipopular e quanto tempo essas instituições do judiciais elas vão conseguir segurar isso? Eu acho que isso é uma questão para muito tempo do constitucionalismo. Porque, ao mesmo tempo, se a gente não fizer isso, qual é a função do nosso sistema? Porque é um sistema caro. O sistema de justiça é um sistema muito caro. Nós somos muito dispendiosos para as agendas. E todo mundo quer cada vez mais, e todo mundo quer receber cada vez mais. Só que, ao mesmo tempo, a gente não está conseguindo entregar o produto que nós oferecemos. Isso é um caso que a gente vai ter que ainda... Ou seja, a agenda, como eu digo, a agenda é infinita, mas as provocações, assim, as provocações são muito interessantes. Essa terceira, de que ponto até que ponto essa agenda é popular ou antipopular, até que ponto o sistema vai, eu acho que é uma questão do milênio. E o pessoal, por exemplo, que estuda populismo está muito concentrado no judiciário, nas respostas judiciais. Eu acho que a gente consegue brincar muito mais com essa agenda justamente nessa interação entre o que é controle de mérito ou não da atividade. Essas são algumas impressões aqui que a gente coloquei aqui para a gente conversar. Minha acréscimo, assim, coisa muito rápida, assim. Eu gostei muito do que a Erika falou. Muito obrigado, Erika, pelos seus comentários, porque realmente abre para a gente uma série de questões, algumas das quais até, confesso, sequer tinham me ocorrido assim, de forma mais detida. Mas uma coisa que eu penso muito sobre essa questão da atuação de instituições judiciais, e aí eu me sinto muito à vontade falando sobre isso aqui, porque o professor Douglas já falou que o grupo tem discutido a questão das profissões jurídicas e tal, é que até que ponto é possível e digamos assim, é viável para uma sociedade complexa e desigual como a brasileira, você tem instituições formadas pela elite do funcionalismo público, né? Pode-se dizer que o MP e a Defensoria podem ser enquadradas dentro dessa categoria, né? Seguindo aí uma longa tradição do bacharelismo e dos diálogos e da interpenetração entre elites jurídicas e elites políticas na formação do Estado brasileiro, né? Não é à toa que nós somos chamados pela literatura de República dos Bacharéis, muitas vezes, né? Até que ponto é possível sustentar que instituições como essas possam funcionar como mediadoras da cidadania? Porque é isso que acontece, e isso que a Erika coloca é muito interessante. Por exemplo, como dar conta, aí o professor Fábio Cash, que já foi citado aqui, ele trabalha isso muito bem, como dar conta de uma instituição, por exemplo, para falar do Ministério Público. Da Defensoria nem se fala, porque o controle da atividade da Defensoria ele não existe. Não existe um CNMP para a Defensoria, nem sei se precisa existir, mas assim, de fato não existe um controle externo da Defensoria, exceto algumas iniciativas bem interessantes até, como a Defensoria de São Paulo, que você tem uma ouvidoria externa, enfim, que até foi desempenhada pela Luciana Zafalon, que é uma pesquisadora também do sistema de justiça, né, tem um livro interessantíssimo chamado A Política do Direito. Enfim, então, até que ponto é possível você
garantir na mão desses atores que gozam, no caso do Ministério Público especificamente, de uma liberdade de atuação bastante ampla, né, sob a égide do princípio que é quase sacrossanto da independência funcional, de um lado, né, e por outro lado você tem uma baixa accountability desse órgão, porque, por exemplo, quem discute muito bem isso é a professora Lemila Ribeiro. Numa comarca do interior, onde um promotor ele não tem especialização nenhuma, e essa é a situação da maior parte dos membros do Ministério Público do país, o promotor ele faz tudo. Ele atua na ação penal, ele atua na ACP, ele atua no consumidor, ele atua na infância, ele faz o controle externo da atividade policial, e ele faz o controle externo da execução penal, o controle da execução penal, e ele atua no meio ambiente, e ele, naturalmente, por uma impossibilidade de tempo, uma possibilidade de meios, ele vai eleger prioridades. Ele vai dedicar mais tempo a determinadas agendas e vai determinar menos tempo. E isso é feito tão somente, na maior parte dos casos, a partir do convencimento do que aquele promotor acha que deve ser. E muitas vezes aquele funcionário público é um cara que passou do concurso, que nunca esteve naquela comarca, que está ali metade de uma semana, que eventualmente não convive naquela comunidade ali, não convive naquela sociedade ali, e muitas vezes vai ter uma visão, digamos assim, até discordante das prioridades, digamos assim, de atuação em relação ao grosso da população. Não estou querendo dizer com isso que o Ministério Público e a Defensoria devem atuar com base nos anseios populares, até por isso são órgãos que têm uma outra conformação. Não é isso que eu estou propondo. Eu só estou dizendo que existe, de fato, como a Erika bem colocou, uma questão. E mais, assim, nesse momento de tensão antidemocrática, né, isso também se reflete em instituições como o próprio Ministério Público. Talvez na Defensoria, com a instituição menor, muito pequena ainda, comparada com o Ministério Público, em termos até de quantidade de membros, né, isso não se torne muito evidente, mas, por exemplo, é possível nós já identificarmos, e temos pesquisas sobre isso. No nosso grupo de pesquisa, nós temos a pesquisa do colega Aloysio Barbosa sobre o perfil dos membros do Ministério Público Federal, e que ele já identifica, por exemplo, essas discussões, essa tensão que existe entre uma atuação quase proselitista em relação a uma agenda digamos assim, que é rotulada como uma agenda de direita, em contraponto outros procuradores que são rotulados como procuradores de esquerda. Existe uma discussão, por exemplo, que é bastante presente hoje no Conselho Nacional do Ministério Público sobre a liberdade de expressão dos membros do Ministério Público em rede social, fora de rede social. Eu acho que é muito interessante, talvez, pensar, não sei se alguém que pesquisa o Ministério Público, e não é à toa que o professor Fábio Cash, que é uma das maiores autoridades do Ministério Público do país, hoje o foco de pesquisa dele é justamente o Conselho Nacional do Ministério Público. Eu acho que a partir do CNMP, a professora Flávia e eu temos discutido bastante sobre isso, né, é que nós vamos ter aí, digamos assim, essa reformatação, talvez, essa homogeneização da atuação do Ministério Público nos próximos anos. Porque também é importante lembrar o seguinte, só para eu encerrar, para não falar demais, a gente sempre pensa no MP e na Defensoria como órgãos únicos. A gente nunca deve esquecer que esses órgãos são órgãos plurais. Existe no Brasil 30 ministérios públicos, 4 ramos do MPU, 26 ministérios públicos estaduais, para não falar dos MPs de contas, porque eu particularmente não acho que é um outro animal, digamos assim, é outra criatura, não é exatamente um Ministério Público. Os colegas de MP de contas não vão concordar comigo, mas eu particularmente penso assim. As defensorias públicas da mesma forma. E as defensorias públicas tem um detalhe que a Erika colocou, elas foram sendo formadas de forma assíncrona. Por exemplo, a Defensoria Pública do Rio de Janeiro existe desde a década de 70, a de Santa Catarina passou a existir em 2012. Então, isso naturalmente faz com que você tenha infraestrutura, cultura institucional, totalmente diferente. Que é importante levar isso em conta, isso é uma coisa que a professora Flávia e eu nos apercebemos, inclusive, no decorrer desse texto, que é importante levar em conta também essa pluralidade institucional. Há uma agenda comum, mas existem pontos também que podem ser pontos de divergência que merecem consideração de quem está pesquisando. E há um elemento também, Bruno, só em complementação, que as tensões, elas são diferentes, né?
Porque você tem as tensões nos estados, você tem as tensões no âmbito federal também, e você tem as tensões do ponto de vista da própria conformação da instituição como um todo, né? As dinâmicas são muito distintas. Inclusive, em alguns estados existem parcerias, a gente não pode pensar, quando a gente fala MP e Defensoria Pública, alguns estados nós temos limites de parceria e relações mais harmônicas, e em alguns outros estados a gente pode ter relações muito mais conflituosas. Né? Então, acho que isso é bem interessante. A mesma coisa acontece, por exemplo, com a própria advocacia pública também, né? Então, em alguns estados a atuação é complementar entre a advocacia pública e MP em muitos elementos, em muitos momentos, e outros não. Então, a gente tem, portanto, esse nosso sistema federativo, ele permite também, né, diversas agendas, mas ao mesmo tempo aí vem a grande questão de quem trabalha em instituições, né? A gente vai trabalhar um conjunto de instituições ou a gente vai trabalhar realidades muito específicas? Talvez trabalhar realidades muito específicas não nos permitam ter um quadro mais geral. E, ao mesmo tempo, o quadro geral pode nos fazer perder as especificidades e as dinâmicas mais locais. Ou seja, é um desafio para todos nós. Os desafios de pesquisa, né? Como é que a gente combina as melhores estratégias para ter também possibilidade de generalização de resultado, né, Flávio? Acho que isso é importante. A gente que lida com pesquisa empírica, ou tenta fazer esse esforço, às vezes encontra muitos limites, porque fica muito preso na dinâmica ou local, ou nos resultados específicos de processo. E é exatamente sobre esse ponto que eu queria perguntar algo para vocês. Achei o texto, como eu já falei para vocês, muito bem construído, a hipótese está legal, a gente sabe que há uma opção muito clara pelo institucionalismo histórico e a construção da evolução do debate legislativo, em especial sobre a defensoria, e sobre a mudança informal pela qual passou o Ministério Público, né? As mudanças mais informais em virtude da atuação institucional e da promoção, claro, da autoimagem que esses promotores e os procuradores fizeram. Isso, inclusive, está empiricamente demonstrado à medida que vocês colocam uma pesquisa lá da SADEC de 96 e a outra realizada em 2016, como é que há uma mudança no perfil, na própria autoimagem dos membros do Ministério Público. Mas me parece, e aí eu queria ouvi-los, né, se isso foi objeto de discussão entre vocês na pesquisa, que há um fator que vem da política, não é um fator internamente associado às trajetórias, né, do Ministério Público e da Defensoria, mas que causou um impacto muito importante, que não me pareceu isso, não está discutido no texto. Talvez nesse texto não, mas nos outros que vocês falaram que estão discutindo, que devem sair, né, apareça de forma mais evidente, que é o julgamento do processo do mensalão. Né? Há uma repercussão, me parece, muito grande a respeito da atuação das instituições do sistema de justiça, em especial do Ministério Público, em 2005, a partir do redirecionamento do debate público, mais até do que o debate sobre instituições do sistema de justiça, um debate, né, político, adquire um caráter público muito mais evidente, de que o combate à corrupção era algo central para se ter uma sociedade democrática, participativa, o desenvolvimento nacional estaria umbilicalmente ligado à ideia do combate à corrupção. E eu acho que o Ministério Público identificou isso de uma maneira muito precisa, né? Acho que isso tem um impacto. Eu sei que não é estudo de caso que vocês estão fazendo, mas eu queria ouvi-los a respeito, né, desse impacto do mensalão na reconfiguração institucional do Ministério Público. A gente sabe, os estudos do Fábio Kersh vão nessa linha, né, de que a gente tem um Ministério Público com uma amplitude de atribuições gigantesca, com capacidade de exercício discricionário de poder normativo muito grande, de escolhas, né, discricionárias muito amplas, com accountability, como vocês já exatamente falaram agora, muito reduzidas, né? As expectativas de exercício de uma accountability mais efetivo no Ministério Público são, infelizmente, muito baixas, em especial, talvez, pela própria atuação do CNMP, né, do Conselho Nacional do Ministério Público. Estou totalmente de acordo com vocês. Acho que a gente tem que jogar os nossos olhares sobre o Conselho mesmo. Né? Já tem bons trabalhos sobre o CNJ, excelentes críticas, excelentes levantamentos empíricos, mas sobre o CNMP ainda há uma carência. Mas eu queria ouvi-los a respeito. Claro, a gente também tem o caso, por exemplo, se a gente vai discutir Ministério Público especial em São Paulo, tem o caso do Banestado. Acho que a Marjorie Marona tem um trabalho sobre isso, tem uma pesquisa, vocês, conhecem melhor do que eu os debates sobre o Ministério Público, mas como é que casos com um efeito político, uma repercussão política muito impactante, são lidos por essas instituições e reconfiguram, de alguma maneira, a sua atuação institucional, mas do ponto de vista, claro, informal do que
legislativo, normativo. Eu queria ouvi-los a respeito disso e já agradeço de antemão aí a atenção de todos, de vocês, pelas respostas, e quem quiser, claro, adiante, pode levantar. Ô, Douglas, eu acho que o Caio também levantou a mão há um tempo atrás, porque de repente a gente consegue fazer a articulação das duas questões. O que vocês acham? Gente, eu sou visita e já estou assim, imagina, né? Eu nem cheguei em Salvador, eu estou assim. Posso falar, Douglas? Você está mutado. Está sem som, Douglas. Douglas, está sem som. Douglas, a gente não te ouve. Só para fazer um pequeno alerta, um aviso. O professor Jadson me pediu para deixar um grande abraço. Infelizmente, ele não pôde continuar acompanhando a discussão, porque ele vai dar aula agora na Federal de Sergipe. Então, mas queria muito, adorou o texto, e deixo um grande abraço para vocês. E, Caio, desculpa, não tinha visto você levantar a mão. Nada. Flavinha, fica à vontade que você está em casa. Não dá ideia, Douglas. Deixa eu fazer alguns comentários, aproveitar Douglas e Érica. Bom, dar os parabéns pelo texto, realmente textos muito bons, muito qualificados, com uma pesquisa muito substantiva por trás, é um trabalho interdisciplinar, esse é aquele tipo de coisa que às vezes a gente fala, mas é difícil executar, né, combinar conhecimentos de processo civil com conhecimentos de ciência política, é coisa difícil de se fazer, né, legitimidade, talvez para a gente aqui não seja, mas a minha impressão é que ou as pessoas pesam mais nas normas ou pesam mais nas questões de ciência política. E também tem hipótese, né? Eu acho que é sempre o mais importante. Tem hipótese, tem argumento, que levanta questões interessantes e questões importantes para se pensar, né? Eu não consegui ler o texto com toda a profundidade que merece, porque eu estou na vida difícil de professor substituto, que eu dou mais turmas do que todos os outros docentes efetivos. Então, estou tendo que preparar a aula, tenho amanhã 2 aulas para dar, mas eu só farei algumas perguntas muito gerais, né? Em relação ao conflito entre Ministério Público e Defensoria, e até a Flávia já comentou isso agora, de fato, essa ação da CONAMP foi algo muito significativo, o que sugere que realmente existe um conflito, não é isso? E talvez a atuação na Assembleia Constituinte também sugere que existe esse conflito, mas se a gente fosse olhar para a base do sistema de justiça, para as dinâmicas em Salvador, as dinâmicas em Recife, as dinâmicas em São Paulo, ou mesmo em alguma cidade do interior, existem situações de conflito reais entre aqueles profissionais que estão na ponta, ou, na verdade, o volume é sempre tão grande e, às vezes, pouco interesse até de fazer tutela coletiva, que o que vier é lucro, né? Então, eu perguntaria sobre essas dinâmicas na base, né? Existem esses conflitos entre a CONAMP no topo, mas na base, sei lá, existe conflito entre uma ação específica que tanto o Ministério Público, a Defensoria ajuizaram e geraram ACPs distintas, enfim, é um pouco por aí a minha pergunta. E aí, em relação ao institucionalismo, eu conheço pouco do institucionalismo, eu vi que vocês citaram o institucionalismo histórico, né? E me parece que o ponto forte do institucionalismo é quando as associações conseguem fazer lobby no Congresso e as suas medidas serem aprovadas. Então, quando a gente pensa no período pós-1988, as associações de juízes foram muito fortes e conseguiram aprovar muita coisa, o Ministério Público também, e assim por diante. Agora, eu perguntaria para vocês o seguinte, e nas vezes que as associações apresentam demandas e elas não são atendidas, né? Tem situações que a associação age fortemente e suas demandas são atendidas. Tem situações que agem fortemente e suas demandas não são atendidas. Quais são os fatores que levam as demandas deles serem rejeitadas, né? O exemplo mais recente que a gente tem foi do refluxo no combate à corrupção, né? A ANPR continua com a mesma postura desde sempre,
de combater a corrupção e tal, mas chegou num certo momento que isso perdeu espaço, seja no STF, seja no Congresso Nacional, entrou a lei de abuso de autoridade, entrou decisões do STF, enfim, aquela da condução coercitiva, enfim, tem várias, isso refluiu, apesar de a posição das associações ser a mesma. Como responder a esses contextos em que os profissionais continuam muito mobilizados, mas os seus interesses não são tão atendidos assim, né? Nessa ação do CONAMP, acho que foi o Bruno que comentou bem, o CONAMP ajuizou em face, ajuizou a ação direta de constitucionalidade em face da Defensoria, não foi em face do município, nem do Estado, nem da União, nem das associações privadas. E junto com a Defensoria, e junto nessa ação da Defensoria, veio o apoio da FEBRABAN, né? Eu cheguei a olhar essa DIN, né, que fica tudo no site do STF, e eu vi que teve um parecer da FEBRABAN, Federação Brasileira de Bancos, em defesa da tese da ação da CONAMP, né? O que é que leva uma federação de bancos embarcar num conflito que, em tese, seria entre o Ministério Público e Defensoria, né? O que é que leva, primeiro, ser a Defensoria o alvo, e ainda contar com um apoio tão pouco significativo, para não dizer o inverso, do Itaú, do Bradesco, e todo o seu poder de fogo, né? Então, enfim, são questões. Eu acho que a minha impressão é que a gente estudou, eu não sigo tanto Bourdieu, mas a gente estudou Bourdieu ano passado, com todas as ótimas sugestões de Douglas, e Bourdieu tem aquela ideia de que quem ascende no campo jurídico é porque faz alianças fora do campo jurídico para se tornar uma elite dentro do campo jurídico. Então, Bourdieu tem essa ideia de alianças com atores relevantes fora do campo jurídico para se tornar uma elite, né? Se isso, de repente, é algo para estender as instituições. Enfim, é tudo uma agenda de pesquisa, não tem resposta para essas coisas, e a gente está muito mais conversando para, enfim, encontrar respostas e dar os parabéns pelo fôlego. Eu tenho inveja quando eu vejo um trabalho de 30 páginas, que antes era 50, eu não consigo, depois que eu terminei o doutorado e virei substituto, eu não consigo mais escrever mais nada, eu estou só preparando a aula. Obrigado. Ô, Caio, muito bacana. Eu vou começar do final, pode ser assim? Vamos fazer assim, uma das tuas últimas colocações para o final. Olha, Caio, Bourdieu é um daqueles autores que, muito particularmente, ele está em mim, mas eu não cito. Mas, assim, eu paguei algumas disciplinas sobre Bourdieu na época do mestrado, eu tenho uma paixão louca por Bourdieu. Não sei, Douglas, eu já te contei sobre isso, né? A minha paixão insana pelo Bourdieu, eu acho maravilhoso, assim. E quanto mais difícil, melhor ele é. A gente consegue perceber, assim, claro que o nosso marco, por que a gente teve esse fechamento do institucionalismo histórico? E por que fazer esse fechamento? Porque a descrição legislativa, ela é muito poderosa. Aprovar tantas emendas constitucionais num espaço de tempo tão restrito é muito bom e é muito fácil de mostrar. É muito mais fácil, por exemplo, do que a gente fazer uma análise a partir, por exemplo, de uma sociologia política ou de uma sociologia das instituições a partir dessa mobilização de interesses. Isso é muito mais difícil, né? Por exemplo, se a gente ainda fica no institucionalismo histórico, ou, por exemplo, faz uma análise de argumento, análise quali, por exemplo, da ação do CONAMP, e, por exemplo, de quem ingressou na LIDE, também é muito mais fácil de comprovar, né? Você está trabalhando com documental, né? Bibliográfico documental, você consegue dizer muito e de forma menos complicada do que um fôlego, por exemplo, de mostrar por que instituições elas conseguem se empoderar ou não, ou quais as agendas que têm, né, chance de êxito ou não. Eu estou fazendo isso em relação ao STF, é dificílimo, daqui a pouco eu digo como. Então, o Bourdieu, ele tem muita razão, assim, ele caberia muito bem, inclusive no argumento que a gente conversou agora há pouco, que é a agenda do momento. O MP, ele conseguiu engatar sua agenda nos anos 80 e no início dos anos 90, porque não basta só você conseguir engatar uma agenda numa Constituição, mas também você pós-Constituição, né, você nos primeiros anos conseguir agregar, né, esse elemento de apoio, e eles conseguiram isso muito bem, porque era uma agenda do período, uma agenda que parecia adequada, inclusive de efervescência, né, não apenas de sociedade civil, que é um
processo muito típico, mas também uma agenda de direitos, por assim dizer. A Defensoria conseguiu nos anos 2000 também, em torno disso. Mas essas agendas, depois, elas não têm muito êxito. Eu gosto muito de uma coisa que você fez, duas questões interessantes, que é o seguinte: quais são os apoios? A gente consegue fazer isso via lobby. Eu adorei, o Douglas acompanha isso, eu acompanhei muito lobby e lobby no Legislativo, no Congresso Nacional, das associações. E eu fui não apenas como interessada direta na questão também, mas como pesquisadora, porque eu achava um barato acompanhar esse processo. E uma coisa que a gente percebe é que o que se angaria de apoio nesses memorandos que são apresentados aos parlamentares e etc. Algumas associações, inclusive, elas fazem uso de lobby profissional. Outras associações, elas acabam fazendo um trabalho mais corpo a corpo e, eventualmente, também agregando outros elementos. A mesma coisa acontece, por exemplo, no processo no STF. Quem ingressa na ação para dizer o quê? É o mesmo tipo de processo. Claro, né, guardadas as devidas proporções. A questão é quem consegue ser ouvido e por quê, e de que forma. A impressão que eu tenho é que esses interesses, eles não necessariamente eles são coincidentes, eles são, eu poderia dizer que contingentes. Eles são mais caracterizados pela contingência do que propriamente por as contingências do próprio processo político e econômico. É a minha impressão, mas é mais uma agenda, né, assim, tipo, isso, lobby de carreira jurídica no Congresso é algo que tem que ser visto com muita atenção. Eu tentei fazer isso em relação às emendas de reconformação do STF. Eu estou com um trabalho sobre isso, analisei, inclusive, como é que as emendas, quais as emendas que têm mais chance de êxito, quando é que elas são colocadas em pauta, quando elas não são colocadas em pauta. Eu estou acompanhando esse processo. Há um tempo já. Essa é uma pesquisa antiga que todo dia me parece uma novidade. E o que a gente acaba vendo é que é muito difícil a gente analisar quem ganha e quem perde nesse processo legislativo. E por que perde? Eu acho que é um processo assim, a gente tem muita coisa para mostrar sobre isso, mas é muito difícil comprovar. É mais fácil comprovar os vencedores, a história dos vencedores, do que, de repente, o que não fez. E isso você está muito certo. O que não chega em pauta, o que não vai para frente. Por exemplo, os lobbies da Polícia Federal, os lobbies dos auditores da Receita Federal, os lobbies da própria Advocacia Geral da União, e todas, por exemplo, uma série de questões que foram bem-sucedidas e outras que não foram. A mesma coisa, por exemplo, acontece com o STF. Isso é muito difícil de comprovar. Mas eu acho que dá para a gente fazer. Deixa eu ver se eu entendi, Flávio. Como você estuda esse lobby? Tem algum documento específico? Não consegui. Vamos lá. Como é que a gente faz? Eu, por exemplo, como é que eu fiz em relação ao STF? Certo. Como é que ficou esse quadro? Eu não trabalhei com lobby no STF. O que eu fiz? Eu peguei as emendas, todas as tentativas de emenda até hoje, e eu tentei fazer um comparativo, porque tá difícil, é uma pesquisa que tá difícil de fazer. Isso é bem legal para compartilhar com um grupo de pesquisa, gente. Às vezes você tem uma agenda que você quer fazer e a pesquisa trava, ela demora muito. Eu tenho artigos, às vezes, que eu comecei a fazer 8 anos atrás e ele não sai. A Douglas sabe disso, todo mundo, né? Você sabe, a gente sabe que tem coisa que parece que trava. Como é que eu fiz em relação ao STF? Eu peguei as emendas, o trâmite delas, e a gente faz a partir de gráfico. Foi assim que eu consegui fazer, por exemplo, a partir de tempo, e tentei casar com notícias dos principais jornais. Em relação aos processos. Entendi. Posso dar uma sugestão, Flávio? Para mim, entrevista funcionou demais, Flávia. Ainda mais você que é advogada da AGU, tem facilidade de dialogar com outros profissionais do direito. Esse pessoal que é diretor de associação, você pensa que eles não falam, mas eles falam, contam detalhes, fala que deputado fez o quê. Eu acho que a entrevista é um caminho interessante. Eu pensei em fazer isso em relação a, assim, não em relação, eu pensei, mas como eu te falei, é uma agenda muito difícil. Aqui é uma agenda que você precisa de umas 10 mãos para fazer isso, né? Não é uma agenda de 2 mãos ou de 3 mãos. Você imagina isso, por exemplo, em relação à defensoria, eu consegui pegar as emendas e os processos legislativos. O Bruno não sabe disso não, mas eu fiz. A notícia eu estou contando para ele agora. Eu tentei fazer em relação à defensoria. Eles a taxa de êxito deles é muito alta. É impressionante. Assim, como eles são bem-sucedidos nesse processo. Agora, as razões aí é matéria para a sociologia política, já vai um pouco vai longe para a gente, né?
Outra Eu acho coisa. que de fato, assim, muito interessante e tenho essa dificuldade. Logo que eu terminei o doutorado, estava muito interessado no movimento corporativo da magistratura, né? Flávio lembra que conversou, mas encontrei bastante resistência, viu, Caio? Mesmo sendo da AGU, mesmo conversei muito com a Fabiana Lucídia Oliveira, que estava na época no CNJ, ela me deu algumas dicas, ela da sociologia, mas ainda assim, os representantes associativos, eles guardam algumas coisas. Você ofereceu anonimato para eles? Ofereceu? Não, na verdade, os meus contatos foram por e-mail e eu não vi que não avançaria. Eu não consegui, assim, nem colocar isso na mesa, sabe? Isso nem estava à disposição ainda, essa oferta. Eu acho que anonimato para mim funcionou muito, Douglas. Anonimato. O que você. E é tudo legítimo, é tudo procedimento normal. Eu descobri que tem uma norma aí que fala que, na verdade, o preferencial é ser anonimato para entrevista. E se você pega gente que já não é mais diretor, porque o pessoal gosta de mostrar serviço, Douglas. O pessoal gosta de dizer, olha, quando eu era diretor, eu fiz isso, isso, isso. Eles gostam de. Se você pegar um aposentado, talvez seja melhor. No processo constituinte, eu consegui identificar isso bem, porque estava tudo nos jornais. Então, o cara que foi o presidente da ANB, de todas as associações de magistratura, estava lá no jornal, o cara falava, eu consegui isso, eu fiz uma reunião com o presidente da Assembleia Nacional Constituinte, eu consegui comissão de tematização, mas para quem está na ativa, e assim, a ideia era entrevistar as presidentes de associações que estão na ativa, não aconteceu. Mas, enfim, uma agenda de pesquisa acho que tem que ser construída mesmo, a gente tem que lançar mão dessas estratégias. Olha, o Aloysio do nosso grupo, ele está fazendo isso em relação ao ethos, né, institucional do Ministério Público, e ele está fazendo, portanto, uma pesquisa que é muito difícil, né, ele é da sociologia, tá, que é uma pesquisa, né, on timing, uma pesquisa no momento. Eu concordo com o Caio exatamente aquilo que o Douglas falou, e o Caio, um ponto interessante, é muito mais fácil você ter esse juízo retrospectivo. É muito mais fácil você pegar muito mais fácil os aposentados. Tanto que o primeiro papo que eu tive com o Aloysio, quando ele conversou, eu falei, olha, vai nos aposentados. Primeiro você vai resgatar essa história pela via dos aposentados. Depois depois você vai conseguir outros elementos. Mas sabe uma coisa que é interessante, pessoal? É o seguinte, quando a gente pensa, por exemplo, nessa questão de quem se dá bem, né? Quais são os vencedores, a história, ela é dos vencedores e não... Eu gosto muito mais do que fica no caminho do que das vitórias, tá, gente? Eu gosto muito mais, por exemplo, do que não é decidido do que é decidido. Particularmente, é o meu interesse de pesquisa. Mas uma coisa que é interessante é o seguinte, quando a gente analisa essas instituições, a gente percebe uma certa, como eu poderia dizer, um certo fetiche pelas vitórias legislativas também. Não é? E muitas vezes os aliados de ocasião, eles acabam não sendo, muitas vezes, expostos. Isso é bem interessante, da gente pensar isso para longo prazo. Só mais duas questões que surgiram do Caio, eu estou preocupada com o horário, eu sou bem agoniadinha com o horário. Caio, maravilhoso em relação à questão se na prática ou na base se há competição ou não há competição. Essa tua pergunta é excelente. Eu posso te responder em relação a dados que a gente tem na Justiça Federal, tá? Em relação ao MPF e Defensoria Pública. Algumas ACPs a gente percebe competições muito claras, inclusive de campo e de posturas, inclusive em relação às instituições. Então, assim, a gente pode não ter nos estados, ou eu, pelo menos, não ter conhecimento dos estados, mas a gente consegue, sim. Dá para fazer uns quais sobre isso, em ações específicas. Em especial no que se refere, por exemplo, a procedimento hospitalar, é algo, vagas, filas, é bem interessante. Algumas questões também em relação ambiental, é um processo bem rico. Uma questão que o Douglas falou, que eu acho que é bem legal, e a gente pode articular junto com algumas questões postas pelo Caio, é em relação à questão do mensalão. Eu sou fã do teu texto, Douglas. O do sistema de justiça na pandemia, o que foi publicado, né, sobre a América Latina, eu sou fã daquele texto, ele é maravilhoso. Muitas vezes, gente, as instituições também, da mesma forma, elas articulam, acho que isso é interessante, e a gente consegue voltar àquele ponto da articulação com a agenda pública, elas vão articulando o discurso do momento, né.
Só que, obviamente, elas também não são absolutamente refratárias enquanto ao debate público. Da mesma forma como elas mobilizam esses interesses do ponto de vista externo, elas também refletem isso nas suas opções institucionais. Eu acho que tão importante, Douglas, talvez, como a gente analisar, por exemplo, como essas mudanças informais elas fizeram, do ponto de vista institucionalismo, que é o que me interessa, o Bruno também que grau de autonomia é esse que nós concedemos para que instituições, elas simplesmente, elas possam se automodelar de acordo com as agendas que para elas parece uma agenda mais conveniente. Que tipo de instituição é essa que nós concebemos? Eu acho que isso Esse ponto é muito legal, porque eu acho que o judiciário espelha tanto para o Ministério Público e para a Defensoria, e claro, para a Advocacia Pública também, e em que medida também a gente precisa questionar a ideia de autonomia, de independência, quando o movimento corporativo, às vezes, consegue uma força tão grande internamente, que abandona simplesmente ou deixa de lado essas prerrogativas de independência, pelas quais a sociedade deposita uma expectativa normativa gigantesca na atuação, né? Em virtude de benefício corporativo. Sim. A gente viu isso no judiciário, né? Viu isso muito claramente, né? A negociação de prerrogativas, viu isso no debate da Constituinte, viu isso depois, de alguns liminares do Supremo, etc. Então, tem trabalhos, a gente escreveu sobre isso, inclusive, né, Flávia? Então, quer dizer, em que medida, qual o ganho, né, analisando pelo custo e benefício aí na ciência política, inclusive os incentivos e os custos, quando a gente deposita uma expectativa tão grande, dá prerrogativas tão amplas, com discricionariedade, né? E na hora que a gente precisa de que isso funcione, alguns atores que estão liderando essas instituições, inclusive do ponto de vista corporativo, lideranças associativas, negociam isso em termos de benefícios pessoais ou corporativos, né? Em detrimento de toda a garantia constitucional para a qual foi, né? Para a qual o Constituinte deu tanta autonomia, deu tanta independência para esses órgãos. Eu acho que Bruno quer falar, né? Eu queria só pontuar algumas coisas das intervenções suas, professor, e do Caio. Primeiro, como a gente está no grupo de pesquisa, assim, especular um pouco. Por exemplo, quando se fala a Flávia que adora essa dinâmica do processo objetivo no STF, né? Quando você vê a FEBRABAN emitir um parecer em um processo que envolve interesses do MP e da Defensoria, realmente é um negócio que causa perplexidade. Mas, por exemplo, quando a gente passa, isso é só uma especulação, a se debruçar sobre a vida corporativa, por exemplo, das associações do Ministério Público, da própria magistratura também, a gente vai ver, por exemplo, em qualquer congresso, qualquer evento, quem é que patrocina? São os bancos. Então, assim, se você puxa esse fio, isso explica muito facilmente por que a FEBRABAN sentiu a vontade para intervir, usar o seu peso político para intervir em um processo que aparentemente não tem nenhuma pertinência temática em relação ao seu... Oi, Flávia, pois não. Mas aí a gente chega a uma questão importante do processo objetivo, que é como é que o STF aceita? Qual é a pertinência disso? Se em muitas oportunidades, por exemplo, para admissão de amite cúria, ele é tão criterioso. Alguns ministros fecham tanto, outros abrem tanto. É tão difícil conseguir, para muitas associações da sociedade civil conseguirem ingressar no processo. A FEBRABAN tem interesse em tudo, ela é legitimada universal, isso é algo interessante. Esse o STF negou, esse o negou, negou, por falta de pertinência temática. Perfeito. Então, mas o fato de ter se manifestado não deixa de ser significativo, por mais que tenha negado. Além disso, outro ponto, em relação à atuação na ponta, né, particularmente na Justiça Federal, eu concordo com o Flávio, a gente vê muitas atuações, inclusive, que a gente vê uma delimitação de campo muito propriamente. Outra coisa que me parece extremamente contraproducente diante do custo do nosso sistema de justiça são as sobreposições de atuação, certo? O caso particular, por exemplo, da Defensoria Pública da União é bastante curioso, porque a DPU é uma instituição ainda muito pequena para o volume de demanda que ela tem, de maneira que esse é um fato talvez pouco conhecido para quem não milita no sistema de justiça. A DPU tem determinadas localidades que ela não atua. Por exemplo, lá em Paulo Afonso, por exemplo, a DPU ela não atuava quando eu trabalhei lá. Aqui em Santana de Ipanema, em Alagoas, ela não atua. E isso é respaldado pelas suas chefias, pela corregedoria, e pelo simples fato, nós não atuamos porque nós não temos infraestrutura, não temos pessoal. Então, isso gera uma reflexão. Veja, se a instituição ela não consegue fazer o seu trabalho, digamos assim,
ordinário, digamos, o trabalho primeiro, que é a defesa do hipossuficiente econômico, por que que ela passa a atuar, e a DPU faz muito bem isso, de forma estratégica, selecionando casos de grande repercussão relativos a direitos individuais? A DPU é mestre em fazer isso. E veja, isso não tem nenhum tom de crítica, não. Isso é uma posição legítima nesse campo de disputa e problema institucional, mas não deixa de ser uma reflexão para nós fazermos. Da mesma forma, o Ministério Público. O que é que leva o Ministério Público a atuar de determinada forma, com tanta incisividade em um tema, em outros temas, passar ao largo, entendeu? A gente volta para aquela discussão da falta de controle dessas instituições na seleção de suas pautas. Um outro ponto, em relação essa questão da sobreposição de atuações, eu acho que ela é bastante interessante nas atuações dos MPs estaduais e defensorias na pandemia, sobretudo quanto aos decretos de distanciamento social. Nós tivemos alguns casos de franca divergência entre as instituições. E aí imagina a posição do gestor. Chega uma recomendação do Ministério Público dizendo flexibilize, por exemplo, e chega uma defesa dizendo não, você tem que restringir. O que é que faz o gestor, se ambos são legitimados para entrar com a ação civil pública? Então, é bastante complicado que não haja um mecanismo mínimo de diálogo e de controle prévio, né? Enfim. Por fim, a provocação do professor Douglas, a questão sobre o mensalão, assim, me parece, professor, e essa é só uma impressão também, que o mensalão, na verdade, ele não é o ponto de partida digamos assim, dessa mobilização em torno da luta contra a corrupção no âmbito do MP. Na verdade, ele vai ser, digamos assim, o primeiro e talvez o grande case nacional que isso envolve. Talvez tenha sido, digamos assim, um otimizador desse processo. Mas me parece que desde a década de 80, década de 90, começo dos anos 2000, a coisa foi ganhando corpo aqui no Brasil. Existe um debate, primeiro no âmbito internacional, depois aqui no Brasil, muito capitaneado por esses think tanks como o Brookes Institution, Wilson Center, a Heritage Foundation, que tenta associar a ideia de combate à corrupção, o senhor até chegou a mencionar isso, com a ideia de boa governança. Então, o Banco Mundial começa a comprar, digamos assim, essa agenda, a própria OEA, né, não é à toa que, por exemplo, data no início dos anos 2000, a Convenção Interamericana de Combate à Corrupção, também a própria Convenção da ONU, sobre o mesmo tema, são da mesma época. Na mesma época, por exemplo, antes do mensalão, que é criada a CGU, que é criada a Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro, a ENCLA. Né? Então, me parece que... E outros grandes casos, eu posso lembrar aqui, da Operação Anaconda, Satyagraha, né? A Sanguessuga, que foi um pouquinho depois do mensalão. Então, me parece que a própria formação dos GAECos, dos MPs estaduais, a professora Flávia e eu temos falado muito sobre os GAECos, em meados dos anos 90, no Paraná, em São Paulo, que pouco a pouco foram criando uma expertise na investigação de crimes contra a administração pública. Então, me parece que o mensalão ele é muito mais, digamos assim, um fenômeno que deu, digamos assim, um choque assim, nacional, e a partir das coisas passaram a andar rápido, bastante rápido, do que exatamente um ponto de início. Essa é uma impressão, assim, me parece também que ainda exige uma certa, digamos assim, um amadurecimento, pelo menos da minha parte, se realmente está certo. Mas a impressão que eu tenho é essa. Pronto, eu acho que o que eu tinha para falar... Bruno, o Rafael levantou a mão, é isso? Pedi para Rafael fazer aquela intervenção no tempo, considerando que são 8h30 já, 8h35. Vai lá, Rafael. Eu acho que está mudo. Seu microfone. Vocês escutam melhor agora? Sim. Esse microfone daqui tá bem baixo, bem baixo. Mas sim, gente, como o texto também está muito bem escrito, eu queria me aprofundar em outra questão, tá? Como eu também estou na parte, Douglas, mais do que ninguém entende, na parte de pesquisa, na minha dissertação, eu queria saber de vocês como é que foi essa dificuldade na pesquisa, assim, como até o próprio Caio falou, sobre a questão das entrevistas, sobre o Douglas também citou a questão de e-mails também, e eu queria também até fugir um pouco da tangente do assunto de hoje, aproveitar o finalzinho do tempo. Queria saber se a pesquisa se daria da mesma forma que se foi no tempo que foi feita, nos tempos de hoje,
durante a pandemia? Você acha que essa pandemia iria dificultar mais a pesquisa? Como é que se daria a pesquisa nesse cenário? O que é que vocês acham? Porque eu acho que o motriz, né, de um artigo bem feito, como foi esse que também emergiu inúmeros outros, que no caso vocês falaram que daria para fazer 3, 4 com essa pesquisa, como é que vocês acham que se daria essa pesquisa nesse cenário de hoje? E também quero saber um pouquinho das dificuldades que vocês tiveram nessa pesquisa, né? Que foram tão grandes e teve um lapso temporal enorme. Rafael, eu vou te responder rapidamente, tá? Essa pesquisa, na verdade, ela é voltada com duas preocupações. A primeira delas é o seguinte, eu tenho uma agenda de pesquisa, mas como eu brinco, né, o doutorado já foi terminado, eu já sou professora, e eu tenho uma função de responsabilidade com o trabalho do Bruno, juntamente com o orientador dele. Então, há uma preocupação muito grande que me move, há um limite entre o que é o spin-off que pode ser produtivo para a pesquisa dele, né, e de que modo também isso não acaba, de algum modo, comprometendo o doutorado do Bruno. Então, assim, é uma preocupação que eu sempre tenho, uma preocupação de co-orientador. Eu acho que é bem importante colocar isso, a gente tem que ter responsabilidade também. Em especial porque uma coisa que é muito frequente na pesquisa é porque são nós que, quando você desvela, são nós infinitos, muitas vezes, né, você pode nunca chegar ao fim, como sempre se diz, né, então, o prazo, às vezes, o que acaba não é a pesquisa, né, o prazo é que se esgota, então a gente tem que ter muita estratégia. A minha sugestão, em especial mestrado, doutorado, mestrado é um tiro muito curto, e eu acho que todo mundo que me conhece, que já viu meu trabalho como orientadora, por exemplo, sabe que minha maior preocupação é justamente essa. Você tem que escolher exatamente o que recorte você quer e de que forma você vai querer falar sobre aquilo. E muitas vezes você vai ter que ter a dificuldade de sair tirando o que não te é interessante. Isso é um desafio. E é nessa hora, senão a gente não precisava de orientador, não é verdade? Você precisa de alguém mais experiente para te dizer, olha, isso não, isso não, isso não. Aqui não. Nesse momento você para e você vai fazer depois, por exemplo, olha, eu estava falando agora, acabei de falar de trabalhos, por exemplo, que são, na verdade, de uma pesquisa de 2015, essa da STF, por exemplo. Ela fica lá, paradinha, uma hora ela volta, não precisa fazer tudo ao mesmo tempo. Eu acho que essa é a questão importante. Para não nos alongarmos muito em relação à pandemia, que eu acho... dificuldades. Você tem que encontrar um método que seja adequado com o tempo que você tem para o que você precisa. Por exemplo, se nós fôssemos enveredar pelo caminho das entrevistas, nós somos de direito, nós temos muita dificuldade em manejar entrevista. Ou, por exemplo, pesquisa documental. A gente tem muito mais facilidade com o trabalho legislativo, por exemplo, ou com decisão judicial, ou com documentos mesmo, do que a gente tentar ampliar demais o universo. Então, também escolher uma boa metodologia de abordagem e um terceiro ponto, marco teórico. Você precisa de algo você precisa de uma âncora para você, senão, do contrário, você vai viajar demais, e isso é perigoso. Então, eu acho que esses são os 3 maiores amigos do pesquisador, sabe? Em relação à pandemia ou não pandemia, eu confesso para você que a pandemia, na verdade, ela trouxe para mim um incremento de trabalho e de interesses de pesquisa. Por exemplo, eu trabalho hoje, por exemplo, o projeto é sobre o comportamento dos atores do sistema de justiça na pandemia. Isso cria, na verdade, o que parece ser uma vantagem e uma dificuldade, porque cria um problema infinito. Até porque a gente não sabe quando isso vai terminar, de que forma vai terminar, a gente não tem diagnóstico sobre isso. Então, por exemplo, o que eu fiz? Eu tentei fazer um recorte. Eu estou falando da minha pesquisa hoje. Eu acho que esses recortes são importantes, porque senão o negócio vai sem fim. É a sugestão que eu dou. Tem um momento que você precisa recortar o que você precisa, o que você quer fazer. E ouvir o orientador. Sabe, o orientador, sua orientadora, pega na mão de quem tem mais experiência nesse meio, nesse ramo, é só a sugestão. Ou seja, a maior dificuldade era essa, cortar, não atrapalhar o Bruno, manter minhas pesquisas, mas também deixá-lo fazer e também delimitar o que é o trabalho dele, que isso é muito importante também. É uma questão de honestidade intelectual e honestidade de pesquisador. Excelente, gente. Eu acho que foi o suficiente, né? Estamos um pouco cansados, chegamos aí 8h40. Só realmente agradecer muito, parabenizar novamente o trabalho do Bruno e da Flávia, a disposição de vocês, né? De estar aqui com a gente nessa terça-feira à noite, conversando sobre a pesquisa. A gente gosta muito de conversar sobre a pesquisa, mas a vida também tem outras obrigações, né? A gente está
aqui pressionado por uma série de contingências, inclusive a pandemia. Então, é só agradecer, o grupo está de portas abertas para quando vocês quiserem voltar, estão em casa, né? Não preciso falar, Flávia me conhece lá, não vou nem dizer quanto tempo. Bruno, super bem-vindo, a participação foi uma maravilha também. Parabéns pelo projeto, desejo sucesso no doutorado e quero ver esse trabalho em breve já, o terceiro artigo publicado, né? E a tese do doutorado de Bruno também em breve, que eu espero que vire livro, né? Virar referência aí para a gente voltar a discutir, inclusive aqui no grupo. Tomara, professor, que o senhor fale pela boca de um anjo. Flávia me conhece, eu sou bom no prognóstico. Muito obrigado. Eu não sou profeta, mas às vezes eu acerto. Muito obrigado mais uma vez, gente, professor, pela oportunidade. Obrigado aí, Caio, Rafael, Marcos, Thaís, Ana, quem participou, quem teve que sair antes, Érica que participou. Gente, uma maravilha. Vou subir depois o vídeo lá no nosso canal no YouTube para ficar disponível no repositório. E, claro, satisfação enorme de recebê-los. Espero que seja o primeiro de tantos outros. Muito obrigada, Douglas, obrigada, Caio, obrigada a todo mundo que nos assistiu. E são todos convidados também a conhecer o trabalho da gente. Muito obrigada, uma ótima noite. Boa noite a todos. Boa noite. Muito obrigado. Boa noite, tchau.